Olá pessoal, inicialmente eu gostaria de agradecer os organizadores, né, dessa mesa redonda, a Idanê, a Rosamélia, agradecer o pessoal do Jardim Botânico e me desculpar com todas e todos por eu não poder estar com vocês aí. Bom, o título dessa mesa é Modos de Habitar o Antropoceno, né? E eu vou começar, na verdade, comentando um pouco como o próprio antropoceno, a ideia de antropoceno faz referência a uma forma de habitar o planeta. Não é? O antropoceno, é, ele é um conceito ruim, e eu já vou dizer por quê, né? Mas ele é útil para pensar, ou seja, o fato dele ser inapropriado, inconveniente, é, nos leva a perceber coisas, por exemplo, a respeito do universo das ciências. Né? Bom, o que é o antropoceno? Eu sempre parti do pressuposto de que todo mundo na audiência está imerso no debate, né? Então eu vou sintetizar de maneira muito rápida. Né? O antropoceno é uma proposição científica que surgiu no âmbito das geociências para que a proposição de uma nova denominação para a época geológica em que nós vivemos. As épocas geológicas elas são medidas, né, em função das transformações da geologia do planeta, e uma evidência disso é fundamentalmente as camadas estratigráficas, né, que é a forma como o solo vai se formando ao longo do tempo. Né? E o argumento por trás dessa proposição é o fato de que a atividade humana, e a gente já vai qualificar esse humano, né? Mas a atividade humana atingiu uma dimensão tamanha, né? Que agora não há nenhum processo da biosfera e dos sistemas terrestres de maneira geral, né? Que não tenha no seu próprio funcionamento, né, a ação humana como um dos fatores mais importantes. Né? Então, algumas das evidências que têm sido evocadas para justificar essa proposição são coisas da seguinte natureza. A construção civil ao redor do planeta move mais sedimento do que todas as bacias geográficas combinadas. Né? A quantidade de energia que a atividade humana utiliza a todo momento, ela no total bruto existe na mesma escala de grandeza do que as placas tectônicas, né? A movimentação das placas tectônicas do planeta. Né? Um que é particularmente importante diz respeito à radioatividade. Né? O nível de radioatividade que existe hoje na superfície do planeta é artificialmente inflado por mais de 2.000 detonações atômicas que ocorreram ao longo do século XX. Outra questão são os microplásticos. Né? E não existe particularmente nenhum ambiente, ecossistema do planeta que não esteja, que não tenha bastante microplástico. Inclusive o microplástico já foi detectado na corrente sanguínea dos humanos, na placenta, no coração. Né? Hoje se sabe que os microplásticos são fragmentos microscópicos de plástico no seu processo de decomposição. Né? Os microplásticos eles evaporam junto com a água, então chove microplástico no planeta inteiro. Né? Então não importa se o ser humano tenha chegado ou não tenha chegado em algumas regiões. Se a gente for, por exemplo, no Himalaia, em áreas completamente inacessíveis, e pegar uma amostra de neve ali, vai ter microplástico também. Né? Então, a ideia surge por proposição de um ecólogo norte-americano chamado Eugene Stoma, e ele era um biólogo que trabalhava com diatomáceas, né, que são organismos unicelulares, nos Grandes Lagos, lá na fronteira do Canadá com os Estados Unidos. E ele percebeu que, independente de onde ele pegasse a amostra, quando ele olhava no microscópio, ele encontrava materiais artificiais ali, como plásticos, por exemplo. E aí ele teve o insight de que provavelmente isso acontecia em qualquer lugar do planeta. E aí o Paul Crutzen, que era um químico da atmosfera, né, em conversa com ele, teve o insight de que, na verdade, isso talvez fosse muito maior do que o próprio Stoma estava imaginando. E aí junto eles propuseram isso daí. O que acontece é que as ciências humanas e sociais imediatamente se viram convocadas, né, por causa desse antropos, que tem no nome antropoceno. A ideia do antropoceno é que é a época
né, dos seres humanos. O problema é que seres humanos são esses exatamente, né? Claramente existe aí uma miopia de percepção que diz um bocado a respeito das ciências, né? Particularmente das geociências, e rapidamente, né, os movimentos sociais, as populações indígenas e vários autores das humanidades prontamente disseram que esse nome está equivocado, né? Não é a espécie humana que provoca o problema, mas é um determinado elemento, né, da história humana, que é o capitalismo industrial de origem europeu e que acabou se disseminando para o planeta inteiro, né? Então, por exemplo, hoje nos debates sobre justiça climática, é muito claro, né, que as populações indígenas, por exemplo, não têm contribuição nenhuma no problema e estão entre os grupos mais afetados, né? Então é nesse sentido que o nome antropoceno, o conceito de antropoceno é um conceito ruim, né? E aí uma série de autores propõem conceitos alternativos, né? Então, o capitaloceno é proposto, né? Sugerindo que é o capitalismo que é o problema, né? E aí, em seguida, algumas autoras, na verdade a Anna Tsing e a Donna Haraway, né, que são autores importantes nesse debate que a gente está reportando aqui, elas propõem um outro conceito que é de plantation seno ou plantation noceno, né? E a ideia é que o que se trata, o problema não é exatamente o capitalismo em si, mas é uma certa forma de imaginar a relação entre seres humanos e natureza que era muito característica das plantations, né? Ou seja, que se reproduz hoje na monocultura em escala industrial, mas que de certa forma teve na sua semente ali, né, nas formas de uso da terra, a exploração de seres vivos, humanos e não humanos, né, trazidos pelos europeus, esse modo de exploração trazido pelos europeus para o Caribe e para o resto das Américas, né, e que se reproduz no capitalismo, mas também era parte do socialismo, né? Socialismo soviético, a experiência soviética não tinha uma relação com o meio ambiente melhor que o capitalismo, né? Então daí elas propõem a questão do plantation noceno, e vários outros autores propõem outras coisas, né? O Malcolm Ferdinand, que é um autor da Martinica, propõe o negronoceno, é um conceito importante, a gente já vai voltar nele, né? E, bom, isso na verdade disparou uma série de debates muito interessantes nas ciências sociais, né? Um deles, que eu acho que é relevante a gente mencionar aqui, diz respeito aos padrões de pensamento, né? Quando eu digo que a gente recebe das ciências, das geociências, a proposição, né, de denominação de uma época geológica de antropoceno, isso evidencia um certo padrão de pensamento, né? Mas a questão das formas de pensamento é mais profunda e alguns autores mostram isso. Eu quero mencionar dois trabalhos, né? Que é uma contribuição da Débora Danovski, do Eduardo Vieira de Castro, né? Que é um livro chamado Ao Mundo por Vir, e o outro é um pensamento de um filósofo norte-americano chamado Timothy Morton, e ele fala sobre o conceito de hiperobjetos. Eu vou muito rapidamente passar pelos dois aqui, né? A Danovski e o Viveiros de Castro, o que eles colocam no livro, dentre muitas outras coisas interessantes, é um livro realmente incontornável, né? O que eles colocam ali é que não existe muita certeza de que a ciência, da forma como ela é estabelecida no mundo ocidental, possua os recursos cognitivos, né, as ferramentas de pensamento para dar sentido né, ao contexto contemporâneo, né, a crise ambiental, por assim colocar, né? A ciência ocidental, ela, quando se deu conta do problema, 200 anos depois, né, você começou a queimar carbono no final do século XVIII e só despertou efetivamente para o problema no final do século XX, né? Uma vez que efetivamente isso se torna um consenso científico, a ciência não consegue fazer muita coisa, não consegue mobilizar a política. Então é como se fosse um problema estrutural, paradigmático do mundo ocidental, né? Da relação entre ciência, produção de conhecimento e ação no mundo, né? E que, portanto, se isso é efetivamente um problema de paradigma
de pensamento civilizacional, atacar o problema pontualmente não vai resolver nada, né? Correndo o risco de repetir os problemas do século XX, que quando um problema era resolvido, o outro era criado, né? Então, assim, a Revolução Verde criou implementos agrícolas que diminuiu muitíssimo a fome no mundo e acabou poluindo todos os rios. A criação de antibiótico foi essencial, né, para diminuir a mortalidade ligada a infecções bacterianas e produziu as superbactérias, e a gente está indo a caminho de produzir hiperbactérias até eventualmente chegar no momento em que a gente vai produzir organismos com os quais a gente não vai conseguir lidar mesmo, né? Esse é o tipo de coisa que provavelmente abordar as crises contemporâneas por um pensamento linear vai acabar reproduzindo. Então o que a Danowski e o Verde de Castro colocam é: a gente precisa de outros paradigmas, né, de outras formas de pensamento. Daí a relevância de olhar com mais atenção e com mente e coração abertos para como os outros povos, né? Os povos que não são parte dessa aventura moderna capitalista, industrial, né? Como é que eles resolvem os seus problemas, resolveram historicamente os seus problemas e como é que eles constroem um habitat né, do mundo que, né, se a gente pensar no caso, por exemplo, da Amazônia, o lugar onde com a maior quantidade de recursos econômicos do planeta, e as populações indígenas vivendo nos seus modos tradicionais, não só foram capazes de manter a biodiversidade existindo, como em muitas ocasiões, como, né, a arqueologia está mostrando hoje, fomentou biodiversidade pela produção das terras pretas, por exemplo, né? Bom, então isso é uma questão importante. A outra que eu mencionei, o Timothy Morton é um filósofo americano, ele propõe o conceito de hiperobjetos. Essa ideia de que talvez o problema, a gente não possua recursos para lidar, para pensar no problema, o Timothy Morton, a ideia de hiperobjetos é o seguinte: existem coisas que são grandes demais para a nossa cognição, né? E aí ele elenca, né, no livro dele as características dessas coisas, mas mudança climática é um exemplo típico, né? A mudança climática, a gente não consegue abarcar o problema cognitivamente, mentalmente. O que a gente faz é a gente pega alguns fragmentos do problema que a gente consegue pensar, cola um no outro, chama isso de mudança climática. Por isso que cada um tem um modelo mental diferente sobre mudança climática, dependendo de onde está, né, com quais são os problemas que tem que lidar, etc. Mas tem outros exemplos, né? Os oceanos, por exemplo, são hiperobjetos. A gente não consegue pensar no oceano como uma coisa, né, com um grau de complexidade que faz jus ao oceano, né? A gente tem um pensamento infinitamente mais reduzido, né, simplificado, né? Enfim, então isso é uma questão. Eu já, né, mencionei o Malcolm Ferdinand, e o Malcolm Ferdinand ele é importante, né, porque ele também vai falar sobre a necessidade, né, do engajamento com outras formas de pensar o mundo, outras ontologias, né, e ele particularmente se refere ao processo de aquilombamento, né. Vale muito a pena ler o livro, né, para entender o que ele está propondo, porque o que ele está propondo não é uma ruptura radical com a ciência, mas é uma transformação da ciência através da transformação das relações entre humanos, não só da ciência, né, da transformação do mundo, mas a ciência é parte, né, dessa transformação, né, pela transformação das relações. E aí eu queria fechar, eu já estou chegando perto dos 20 minutos, eu queria fechar minha fala fazendo referência justamente à possibilidade da transformação dentro da ciência, né? Muita gente, enfim, vai lendo o livro do Malcolm Ferdinand, vai curtindo muito, né, a mensagem forte dele, e acaba se frustrando um pouquinho no final, quando percebe que a mensagem dele não é de ruptura radical, né? É uma mensagem de reconstrução incorporando, né? Eu particularmente eu gosto dessa ideia, ela me lembra uma ideia do Paulo Freire, na verdade, né? Uma ideia que é muito pouco citada do Paulo Freire, nunca virou meme na internet, por exemplo, né? Mas o Paulo Freire dizia que a única forma de libertação real da opressão é quando não é só o oprimido que é liberto, o opressor também, né? Ou seja, o opressor não percebe o quanto é vítima do sistema de opressão, no sentido da vida nunca poder ser plena, né?
Mas enfim, o Malcolm Ferdinand ele fala a respeito de novas formas, novos modos de habitar o mundo, construindo pontes e transformando inclusive a ciência. Então eu queria muito rapidamente mencionar uma transformação que está ocorrendo na ciência. A ciência não é uma coisa só, são muitas, né? A universidade não deveria chamar universidade, deveria chamar de multiversidade, né? Porque existem muitos paradigmas coexistindo dentro da universidade, ideias que não são compatíveis, né? Que às vezes são rasgadamente contraditórias, mas coexistem em departamentos diferentes, né? Então, assim, quando uma quantidade muito grande da universidade continua pensando e trabalhando dentro de um modo muito mecanicista e linear de compreensão da realidade, né? Ao mesmo tempo tem gente trabalhando com ideias ligadas à complexidade, né? Que mostram uma realidade diferente e, como eu argumentei em alguns escritos, né? Podem ser potencialmente uma curva que aproxime isso de algumas filosofias indígenas. Eu estou me referindo à microbiologia, né? Eu não vou ter tempo aqui de desenvolver isso muito, mas o que é importante mencionar na contribuição da microbiologia é que a microbiologia não só está mostrando que o mundo é outra coisa, né? Que o papel dos micro-organismos na maneira como o mundo funciona é muito mais importante do que a gente imaginava e sonhava, né? Mas isso chega ao ponto de exigir uma reconceituação do que somos nós enquanto agentes no mundo, né? Isso é importante porque uma boa parte do nosso pensamento ligado a sustentabilidade e ecossistemas tem um pressuposto implícito de uma intervenção humana positiva, né? E aí, ou seja, o ser humano não é todo pensamento que reproduz isso, mas é muito recorrente que o ser humano nessa chave continua sendo externo, né, ao mundo, só que em vez de ele entrar para destruir, ele entra para salvar, né? Enquanto não é, uma abordagem um pouco mais integrada e que toma em consideração questões de complexidade, pensa o ser humano dentro dos processos, não fora, né? E é justamente isso que a microbiologia está trazendo para a gente, né? Então, colocando de maneira muito sucinta, uma das questões muito interessantes é mostrar que o ser humano não é um organismo, mas o ser humano é um holobionte, né? O holobionte é um emaranhado de seres que só consegue viver junto em relação simbiótica, né? O exemplo canônico de holobionte é o Recife de Corais, né? O coral, ele tem um monte de bichos ali vivendo junto, um alimentando o outro, eles precisam viver junto. Quando a acidez do mar aumenta, tem uma alga ali que é justamente que alimenta o coral, que ela morre. E ao morrer, ela mata o coral também, porque o coral precisa dela para se alimentar e é por isso que o coral fica branco. Esse é o branqueamento dos corais que se fala, né? Ou seja, o que nos faz ativos e funcionais não são as nossas células que têm esse DNA que a gente acha que é a nossa assinatura genética, né? Elas são importantes também, mas a gente precisa ter uma quantidade maior ainda de células que não tem o nosso DNA em nós, né? E eu estou me referindo à quantidade enorme de bactérias e também fungos e vírus que compõem, né, o nosso ser. Por que isso é importante? Primeiro, como eu disse, é um holobionte porque a gente não consegue viver sem elas. Uma quantidade muito grande de alimentos a gente não é capaz de digerir, né? Tem vários processos fisiológicos que funcionam, que dependem dessas bactérias para funcionar, né? Mas é mais do que isso ainda. Por que é mais do que isso? Porque o nosso intestino ele está todo cabeado com neurônios e conectado ao nosso sistema nervoso, né? Inclusive uma quantidade grande de serotonina é produzida no intestino e não no cérebro, né? Isso significa que o que acontece no seu intestino afeta o funcionamento do sistema nervoso, inclusive a cognição, né? Sua avó já sabia disso, né? Ela te dizia que a pessoa constipada não pensa direito. Essa é a questão, né? O que acontece no intestino afeta a cognição. E existem experimentos muito interessantes de bactérias que induzem certos comportamentos nas pessoas, né? E os psiquiatras estão a par disso de maneira geral. Existe uma grande quantidade de terapias agora
que em combinação com medicamento exploram questões dietéticas, justamente ligadas à questão da flora bacteriana intestinal, né? Então, assim, a questão do que é realmente interessante aqui para a gente é que existe uma hipótese científica que tem sendo discutida, que é o fato de que a ciência não sabe exatamente o que é a consciência, né? Mas existe uma possibilidade de que a consciência seja um fenômeno emergente do funcionamento total do nosso ser, o que significa que a simbiose com as bactérias é parte importante em como a consciência emerge. Se isso estiver certo, o que pensa em nós, o que tem esse sentido de sujeito, que se sente sujeito, né, não é o cérebro, ou não é essa parte do meu ser que tem as células com o meu DNA, mas é o todo. Portanto, é a simbiose, é da simbiose que surge a consciência, e é ela que pensa, na verdade. Se isso for verdade, veja só que interessante, né? O pensamento acaba se transformando em outra coisa, né? Uma coisa muito menos fechada, coerente e lógica, como aquele indivíduo racional, né, da economia, do decisor racional, e muito mais um ser que está aberto para o ambiente, para o ecossistema. Por quê? Porque nós estamos abertos, né? O organismo nosso é um tubo. Vocês conseguem entender por que estou dizendo que é um tubo, né? Nosso sistema digestivo é a parte de dentro do tubo. E o mundo fica passando por dentro da gente o tempo inteiro. Isso significa que a nossa própria flora intestinal se transforma o tempo inteiro. E se ela afeta nossa cognição, nosso pensamento, a nossa consciência é transformada por essa transformação bacteriana que a gente tem, né? E como é que a flora bacteriana se transforma? Bom, a gente fica com a boca aberta, vai entrando bactéria, a gente muda de cidade, né? As bactérias da cidade mudam. A gente chega perto de uma pessoa, todos nós temos uma nuvem de bactérias em torno da gente, né? Porque a gente transpira e a gente tem bactérias na pele, né? Então a gente tem uma assinatura bacteriana, uma aura bacteriana, digamos assim, né? Quando a gente chega perto de outra pessoa, a gente entra na nuvem da pessoa, ela entra na nossa. A gente ingere bactérias da pessoa, a pessoa ingere bactérias nossas. Isso muda a nossa flora intestinal, muda como a gente pensa. Ou seja, a gente pensa junto. E não só junto com outras pessoas, a gente pensa junto com o ecossistema, porque o grande berçário de bactérias do mundo é o solo. Então a gente está espalhado, inclusive nossa consciência, né? Nossa cognição, de alguma maneira, está conectado com o solo. Nós somos seres abertos, né? E assim, se a gente lê os autores Anna Tsing, né? A gente lê a Donna Haraway, se a gente lê os pensadores indígenas, de certa forma a gente encontra referências muito fortes a isso, né? Isso, por si só, tem implicações a respeito do modo de habitação do mundo. Porque, com essas ideias em mente, uma pessoa como eu, que mora na cidade de São Paulo, olha para o meu entorno e o que eu vejo? A cidade, pela sua própria existência, é uma violência contra o solo, né? É uma cidade que é uma violência contra todos os rios que existem nela. E a pergunta é, se eu, como ser, o holobionte humano, né, me constituo o tempo inteiro pelas trocas que eu faço com o ecossistema, como eu posso achar que eu sou uma pessoa saudável se eu não estou em relação com um solo saudável, com um ar saudável, com água saudável? Saudável em termos de biodiversidade bacteriana, microbiológica rica, né? Se eu não estou o tempo inteiro trocando com essas coisas, eu preciso ficar me enchendo de probiótico, né? E comprar bactérias no supermercado, enfim, né? Ou seja, isso aponta uma certa direção de futuro sobre como esse futuro precisa ser, né? E aponta para outra forma de habitar. E, de novo, essas coisas estão surgindo de dentro da ciência, né? Por isso que o futuro é muito interessante, né? Nas coisas que podem acontecer justamente nesse diálogo, que nunca foi um diálogo simples nem fácil, e tampouco vai ser, né? Mas que é fundamentalmente necessário, que é o diálogo entre formas científicas de compreensão do mundo e os modos indígenas, né, as filosofias indígenas de compreensão da realidade. Bom, é isso, pessoal. Como eu falei, eu provavelmente estou aqui conectado, então a gente conversa daqui a pouquinho.